Olá, seres da noite! Como estão vocês? Antes de começar o vídeo, gostaria de agradecer ao apoio que vocês deram no primeiro episódio da série Anunnaki, assim como em todos os vídeos do canal. Sem esse apoio, eu não teria ânimo para continuar. Se você ainda não assistiu ao primeiro episódio, clique em cima do rosto do Anunnaki para ser redirecionado ao vídeo. Nesse vídeo, contarei um pouco sobre o autor dessas informações, Zecharia Sitchin. O maior especialista em cultura suméria é o historiador e arqueólogo Zecharia Sitchin, nascido na Rússia e criado na Palestina, onde adquiriu profundos conhecimentos de arqueologia e história oriental. Formado em História pela Universidade de Londres, é um dos poucos estudiosos do mundo capacitados a traduzir a escritura cuneiforme, característica das civilizações mesopotâmicas. Trabalhou como jornalista e editor em Israel, e também como escritor e consultor da NASA. Sitchin tem traduzido massivamente ao longo de sua vida os escritos de mais de 2.000 placas sumérias encontradas em suas pesquisas arqueológicas, e tem escrito inúmeros livros contendo essas traduções e suas interpretações sobre o assunto. Basicamente, o legado do conhecimento sumério revela que a Terra teve origem através de uma colisão de dois gigantescos corpos celestes, Nibiru e Tiamat. Os escritos afirmam que Nibiru, um planeta avermelhado, que já foi avistado pela NASA e atualmente vem sendo chamado de Planeta X, foi desviado de um sistema binário há milhões de anos e capturado pela gravidade do nosso Sol. Esse planeta viajou em nosso sistema solar, abaixo da elíptica, passando por Netuno e Urano. Como seu campo magnético era muito intenso, ele deslocou Urano para seu lado quando passou por ele. Naquela época não havia o planeta Terra, mas sim um outro planeta muito maior, Tiamat, coberto quase que só de água. Durante a trajetória, as luas de Nibiru atingiram Tiamat, dividindo-no em duas partes, pulverizando a metade onde ele foi atingido, criando o cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, e empurrando a outra metade para uma órbita mais baixa, a atual órbita da Terra. Durante esse processo, uma das luas de Nibiru foi capturada pela gravidade da Terra e se tornou o nosso satélite. A primeira passagem de Nibiru foi responsável pela atual configuração do nosso sistema solar. Plutão era uma lua de Saturno que foi arrancada de sua gravidade e empurrado para sua atual órbita. Em fevereiro de 2000, chegava ao fim a sonda NIR da NASA, chefiada pelo Dr. Chang, confirmando essa gigantesca trombada celeste no início do nosso sistema solar. Catastrofismo. Nibiru tem um período orbital de 3.600 anos se comparado com a Terra e orbita 2 sóis. Os sumérios descreveram-no como sendo 4 vezes maior do que a Terra, de cor avermelhada e responsável por grandes catástrofes no nosso planeta durante suas passagens através do nosso sistema solar. Eles explicam que a aproximação desse planeta foi a causa do dilúvio citado na Bíblia, devido a um deslocamento polar na Terra. Os estudiosos do legado sumério têm se questionado como seria possível que uma civilização tão antiga tivesse informações tão precisas sobre astronomia. Numa época onde supostamente não havia equipamentos tecnológicos, a resposta está no trabalho de Zecharia Sitchin. O conhecimento sumério sobre o sistema solar só poderia ser obtido por meio de uma fonte externa, que fosse capaz de viajar pelo espaço e observar esses eventos. A dimensão do trabalho de Sitchin é tão importante que ele foi consultor pessoal dos generais norte-americanos Colin Powell e Norman Schwarzkopf durante a Guerra do Golfo. Powell, que posteriormente se tornou secretário de Estado, tinha um particular interesse na organização militar dos sumérios. Coincidência ou não, nos últimos 15 anos as campanhas militares norte-americanas se tornaram extremamente intensas na região que foi o berço da civilização suméria.
As placas sumérias têm informações precisas sobre os planetas do Sistema Solar. O mais impressionante são os dados sobre Plutão, planeta que só foi descoberto em 1930. Eles sabiam o tamanho de Plutão, sua composição química e orgânica e afirmavam que Plutão era na verdade um satélite de Saturno, que se desprendeu e ganhou uma nova órbita. Eles chamavam a Lua de pote de chumbo e dizia que seu núcleo era uma cabaça de ferro. Durante o programa Apollo, a NASA confirmou esses dados. Esse conhecimento seria possível há 3.000 anos atrás? Em 1983, o satélite astronômico infravermelho, da sigla IRAS, fotografou um grande objeto na imensidão do espaço. O astro seria tão grande quanto Júpiter e provavelmente poderia fazer parte do nosso sistema solar. Em 1987, a Agência Espacial Norte-Americana, NASA, anunciou oficialmente que admitia a provável existência do chamado Planeta X. Em uma conferência realizada no Centro de Pesquisas da sigla AMES, na Califórnia, o pesquisador John Anderson declarou, abre aspas, um 12º planeta pode estar orbitando o Sol. Sua localização seria 3 vezes a distância entre o Sol e Plutão. Fecha aspas. A questão é delicadíssima. De um lado, temos escritos de milhares de anos sobre a formação da Terra, com informações precisas e riquezas de detalhe, traduzido pelo maior especialista em civilização suméria, e de outro lado temos a discreta confirmação dessas informações pela maior agência espacial do mundo. A questão da origem do planeta Terra e da humanidade é de fato extremamente delicada, porque ameaça completamente o mainstream social moderno, pelo menos nas sociedades ocidentais. A humanidade é guiada pela ciência e ou pela religião, pelo empirismo ou pela fé. Entretanto, tanto um como o outro se tornaram instrumentos de poder para grupos poderosos interessados em dominar as grandes massas populares. Sistematicamente, os dois extremos têm ocultado ou distorcido ao longo da história informações sobre a origem do homem no planeta. No campo científico, homens como Charles Darwin introduziram a humanidade a acreditar que o homem evoluiu progressivamente e naturalmente de um tipo de antropóide. Essas afirmações foram baseadas nas observações e pressuposições de Darwin, que em suas viagens de estudos pelo mundo desenvolveu a ideia de que um processo de seleção natural era responsável pelas mutações das diversas espécies de animais, para se adaptarem às mudanças geofísicas sofridas pela Terra no passado. Até aí tudo coerente. Porém, Darwin precipitadamente concluiu que os seres poderiam sofrer qualquer transformação para se adaptarem. Para ele, um lemo voador poderia se transformar em um morcego, sobre uma determinada circunstância. Abre aspas. Não vejo qualquer dificuldade em acreditar na possibilidade de que a seleção natural possa desenvolver a membrana no lemo voador, até transformá-la num verdadeiro membro alado, a semelhança do que deve ter ocorrido com o morcego. Fecha aspas. Seguindo essa linha de pensamento, ele concluiu que um símil poderia ter perdido os pelos, a cauda, ter erguido a coluna vertebral, ficado inteligente e se tornado homem de maneira natural. Atualmente, o darwinismo também tem sido chamado de teoria da origem inferior das espécies. A antítese ao evolucionismo de Darwin é a teoria da origem superior das espécies, uma variação da teoria criacionista, baseadas nas descobertas de fósseis humanos descomunais e ruínas de construções megalíticas, encontradas em várias partes do mundo. O pesquisador suíço Erich von Däniken foi um dos primeiros defensores modernos da teoria da origem superior. Tendo viajado meio mundo e dedicado boa parte de sua vida ao estudo das civilizações antigas, como sumérios, babilônios, hindus, incas, maias e astecas, Däniken é pioneiro na abordagem técnica sobre a influência de seres extraterrestres no desenvolvimento da vida na Terra. A despeito de inúmeras difamações e ataques sofridos, escreveu diversos livros, entre os quais o clássico Eram os Deuses Astronautas?,
enfatizado sistematicamente que as mutações fisiológicas, além do fator inteligência, foram introduzidos no hominídeo ancestral, via engenharia genética, resultando no Homo sapiens. E todo o processo civilizatório foi igualmente introduzido pelos mesmos seres supostamente superiores, gradativamente. Däniken, através de seminários e palestras, foi o primeiro pesquisador a confrontar o sistema e expôs publicamente essa linha de pensamento. Seus trabalhos, muito ricos em detalhes, são referências obrigatórias para quem estuda esse assunto, sendo inclusive citados por Sitchin. Chegamos ao fim do segundo episódio da série Anunnaki. Nesse vídeo, tivemos mais evidências de que tudo isso possa ser verdade. E você, o que acha? Está gostando da série? Não quer que ela termine? Então ajude fortalecendo com seu gostei. Só assim saberei que vocês gostaram do conteúdo aqui apresentado. E não se esqueça de deixar o seu comentário dizendo: em que você acredita? Pela NASA e atualmente vem sendo chamado de Planeta X, foi desviado de um sistema binário há milhões de anos e capturado pela gravidade do nosso Sol. Esse planeta viajou em nosso sistema solar, abaixo da elíptica, passando por Netuno e Urano. Como seu campo magnético era muito intenso, ele deslocou Urano para seu lado quando passou por ele. Naquela época não havia o planeta Terra, mas sim um outro planeta muito maior, Tiamat. Olá, seres da noite! Como estão vocês? Antes de começar o vídeo, gostaria de agradecer ao apoio que vocês deram no primeiro episódio da série Anunnaki, assim como em todos os vídeos do canal. Sem esse apoio, eu não teria ânimo para continuar. Se você ainda não assistiu ao primeiro episódio, clique em cima do rosto do Anunnaki para ser redirecionado ao vídeo. Nesse vídeo, contarei um pouco sobre o Zecharia Sitchin, nascido na Rússia e criado na Palestina, onde adquiriu profundos conhecimentos de arqueologia e história oriental. Formado em História pela Universidade de Londres, é um dos poucos estudiosos do mundo capacitados a traduzir a escritura cuneiforme, característica das civilizações mesopotâmicas. Trabalhou como jornalista e editor em Israel, e também como escritor e consultor da NASA. Sitchin tem traduzido massivamente ao longo de sua vida os escritos de mais de 2.000 placas sumérias encontradas em suas pesquisas arqueológicas, e tem escrito inúmeros livros contendo essas traduções e suas interpretações sobre o assunto. Basicamente, o legado do conhecimento sumério revela que a Terra teve origem através de uma colisão de dois gigantescos corpos celestes, Nibiru e Tiamat. Os escritos afirmam que Nibiru, um planeta avermelhado, que já foi avistado, autor dessas informações. Zecharia Sitchin. O maior especialista em cultura suméria é o historiador e arqueólogo Zecharia